pessoal, então aqui a gente vai dar uma sequência no mini curso aí de introdução a fontes chaveadas e algumas explanações referentes às topologias de fontes chaveadas. Na aula 1 a gente deu uma geral do que seria as fontes, né, do que seriam as topologias. Na aula 2 a gente falou um pouco ali sobre a flyback, aplicações, identificação de circuitos. E hoje nós vamos falar um pouco da topologia forward, que também é muito utilizada aí em fontes, em geração de energia também, e ela é aplicada também para conversores, para outras áreas que demandam de transferência direta de potência. Então, já introduzindo o assunto, né? A fonte flyback, conforme citado na outra aula, ela funciona em carregadores, por exemplo, de celulares, pequenas fontes, e ela funciona com uma acumulação de energia. Já a forward não, ela funciona como uma transferência direta de energia, então. E aqui eu trouxe um caso também para explicar a identificação básica do circuito, que fica mais fácil, né, de forma prática, né, analisar os circuitos reais. E isso aqui é uma fonte de computador, uma fonte ATX, uma fonte um pouquinho mais sofisticada já. E até tem um site aqui, esse link aqui, tem vários modelos de fontes, né? Daí desde fontes AT, as mais antigas, até as ATX, que a gente usa aí no canal, vocês podem olhar que tem vários vídeos de concerto de fontes. Então aqui tem as fontes mais comuns, que são os modelos Half Bridge, que eu vou explicar mais adiante nas próximas aulas. As fontes genéricas, né? E tem vários esquemas aqui que são bem parecidos. E temos as fontes um pouquinho mais sofisticadas com alguns controles. E aqui nós temos as fontes de topologia, algumas aqui com outros circuitos integrados, né? Esse B2003 nem se difícil de encontrar agora. Os LGP 899 também, mas ainda temos bastante fontes, até fontes gamer com esses circuitos aqui 7520, por exemplo. Então, e as mais complexas, as fontes de outros modelos que usam então a topologia forward, que é a que eu vou explicar um pouco hoje, que é um desses esquemas aqui que a gente abriu. Então eles usam os circuitos integrados, né? Usa o C3842, o FAN, aqui já diz exemplo FAN, ML, que são circuitos mais avançados com outros controles que a gente também vai explicar no curso. Então vamos só para explanar se alguém quiser olhar o site. O curso não é focado em fonte ATX, mas eu vou usar os esquemas para a gente entender as topologias. E essas mesmas topologias nós temos em fontes aí de mesa de som, em fontes de monitores. Então são diversas as aplicações. Aqui nós temos o nosso básico, né? A identificação de um circuito. A entrada de energia, os capacitores de filtro, o nosso circuito gerador de pulsos, o nosso gate driver, o transformador e a nossa chave. Então, desde o primeira aula, a gente já está tentando aperfeiçoar isso para o pessoal sempre conseguir identificar os circuitos. Uma manutenção, ou num aprendizado, ou no desenvolvimento, tu precisa do básico, né? A entrada de energia, qual a tensão que a gente vai utilizar. Tu precisa de uma filtragem. Tu precisa de algum circuito, ou circuito integrado, que é mais avançado, ou por transistores, que também é possível se fazer, né? Tu precisa gerar um pulso que vai chavear nossas chaves, né? Que vai chavear um transistor ou um MOSFET. Então, geralmente se usa circuitos integrados, né, que são mais sofisticados, mais precisos e tem outras funções, né, como comparadores aqui de saída, sensores de corrente, para também desarmar o circuito caso haja uma falha no secundário ou até mesmo no próprio MOSFET ou transistor aqui da entrada. Essa topologia forward, se vocês olharem o segundo vídeo, ela é quase idêntica à flyback, né? Nós temos aqui uma chave em série com o transformador, mas o que difere nela é o funcionamento e a forma com que essa transferência de energia é feita para a carga, né? Então, com o sentido dos diodos, o circuito indutor-capacitor, né? Indutor-capacitor, porque a forward
nos computadores, no momento que tu está gerando energia, ela está sendo consumida. Conforme demanda a carga aqui, o circuito trabalha de uma forma mais eficiente, aumenta a frequência, diminui a frequência nas fontes mais complexas para atender a saída. Isso se chama de transferência direta de energia, de potência. Na flyback tu tem um circuito oscilando na maioria das vezes numa frequência fixa e ele fica carregando um capacitor no secundário e vai carregar uma bateria, vai carregar vai alimentar um outro circuito numa forma de acumulação de energia, tá? Então aqui a topologia forward com uma única chave. Vocês podem analisar que tem um circuito comum aqui na entrada, né? Já vamos começar a se familiarizar. E nós temos aqui um outro circuito paralelo ao transformador, que é uma característica do forward, uma exigência do circuito, que ela precisa de uma desmagnetização do núcleo. Conforme citado lá no segundo vídeo das duas topologias, nós temos um acúmulo de energia, chaveamento, acúmulo de energia, e no momento que a chave se desliga, nós temos que desmagnetizar o núcleo do transformador. Essa energia tem que ir para um outro lugar. Por quê? Porque no momento que eu dei um pulso e desliguei, ainda fica uma quantidade de magnetização no meu enrolamento, no meu circuito, né? Eu induzo uma corrente nesse enrolamento e que vai deixar meu núcleo magnetizado. Se eu não desmagnetizo esse núcleo, no momento que eu der o próximo pulso nessa chave e ela fechar de novo e quiser deixar circular mais uma vez um pulso de tensão aqui, e isso aqui ainda estiver magnetizado, isso vai ter um aumento de tensão em cima do transformador. Ou seja, magnetizou uma vez, chaveou, pá, deu um pulso, foi para a saída. Quando tu desligou e eu não descarreguei esse circuito, ficou então um resquício de tensão aqui. No próximo pulso, esse resquício de tensão vai se somar ao novo pulso de tensão, elevando essa tensão. Só que isso numa frequência elevada, então 20 kHz, 50, 100 kHz, 300 kHz, dependendo do circuito. Então isso rapidamente vai elevar a tensão e vai romper aqui um capacitor, vai destruir minha chave, vai destruir o controlador, vai destruir talvez a minha saída, porque eu vou estar elevando a tensão na entrada, assim como na saída. Então, para isso não acontecer, eu sou obrigado a fazer um circuito que descarregue, desmagnetize esse pulso no instante de chave desligada. Nós temos aqui um circuito snubber, que também vou falar um pouco mais à frente para que ele serve, já é uma aplicação aqui, né? Mas como ele é feito, quais são as configurações básicas de snubber. Então aqui nós temos um circuitinho só para ficar, além de suavizar o pulso no transformador, ele tem que ficar descarregando o núcleo toda vez que a chave para de funcionar. Então aqui é uma topologia de fonte de computador aqui dos anos, sei lá, 90, 80, 90, onde nós temos o primário da fonte, formado por dois capacitores. Então a gente não pode se enganar, tem dois capacitores, é uma topologia tal, não. Pode ter dois até por questão de economia ali, de custos. Um capacitor de 200 volts é muito mais barato do que um capacitor de 400, 500 volts por causa da estrutura dele. Então se usa dois capacitores em série, que também é uma questão de eletrônica, para aumentar a tensão entre este ponto e esse, ou seja, dois capacitores de 200 volts em série, nós temos um capacitor de 400 volts de capacidade. Porém, a capacitância ela diminui. Então aqui é dois capacitores de 330 micro, isso se torna praticamente um capacitor de 160 micro por 400 volts. Então são detalhes, né, no dia a dia da eletrônica que a gente começa a aprender e usando na prática vai entendendo os circuitos. Essa é uma fonte com saídas comuns aqui de 5, 12, menos 12. Nós temos um circuito aqui específico para fonte de computador, mas fontes de monitor, de TV LED, plasma, LCD, elas também têm sempre vão ter um circuito que é uma tensão de referência, que tu, ao conectar ela em zero em GND, ou zero conectada a uma tensão mínima, vai acionar todo o circuito. Então aqui no computador nós temos um CI que informa uma tensão ok, que tem uma tensão de referência para acionar todo o circuito,
para dar o start no chaveamento. Aí isso garante e reduz um gasto de energia desnecessário, ou seja, ligou a fonte, ela está em standby. Quando tu realmente for utilizar ela, esse sinal aqui no circuito de start, de referência, né? Ele vai pegar, mandar um sinal, uma referência lá para o nosso CI, para dizer, opa, nós temos que começar a trabalhar. Então ele dá o sinal de tudo ok, vamos ligar. E mesmo assim ele fica analisando os sinais de saída, faz uma análise, uma referência, para verificar se está tudo certo, tem um feedback, e se alguma coisa estiver errada nessas tensões, ele não starta o circuito. Também para evitar danos ou tensões de valor errado aqui que possam danificar a sua aplicação. Então isso é um exemplo básico aí de topologia forward. Nós temos uma topologia duplo forward, ou double-ended forward, que são duas chaves. Ao invés de termos uma chave, nós temos, de novo, análise básica, entrada de energia, os capacitores da fonte, capacitores de acúmulo de energia. Aqui temos uma outra especificação aqui, isso aqui é um controle de fator de potência. Esse indutor aqui, após a retificação, é um controle de fator de potência com uma chave. Isso é um PFC ativo. Podemos estudar mais à frente, se o pessoal achar interessante. E aí nós temos o que? O circuito chaveador. Só vocês olharem de longe já o TR, aqui o transformador, e as chaves. Então, com o tempo vocês vão olhar o circuito, vocês vão saber identificar. Aqui tem a entrada de energia, aqui tem um CI que está ligado a duas chaves. Então, esse é o circuito chaveador, não é um circuito de controle. É de controle, mas de potência, né? Geralmente temos outros circuitos que são lá da saída, que fazem um feedback, um monitoramento, né? Então, aqui nós temos duas chaves. Observem que aqui nós temos duas chaves sendo controladas por um único pulso, que aqui é a saída output PWM. Então nós temos uma saída chaveando ao mesmo tempo dois transistores em um transformador. Ah, mas qual a diferença desse circuito aqui, que nós temos uma chave, para esse que nós temos duas chaves? Observem que aqui nós já não temos aquele circuito paralelo ali, um circuito snubber. Nós não temos circuito aqui para desmagnetizar o núcleo do transformador. O que é a vantagem de termos duas chaves? Não precisa ser adicionado um circuito snubber, porque a própria chave que está em cima, no momento que tu ligou as duas e desligou, elas mesmas se encarregam de descarregar o núcleo. Aqui, como nós não temos uma chave, um caminho para desmagnetizar o núcleo, nós precisamos de um circuitinho responsável por isso. Então, além de facilitar dar uma segurança a mais, também melhora aqui a eficiência da fonte, né? Tu tem menos, vamos voltar aqui para a página, menos componentes passivos que fazem o que? Aumentam o consumo da sua fonte. Se eles aumentam o consumo que não vira carga, elas diminuem a eficiência da fonte. Já podem observar que essa fonte aqui tem uma visão de eficiência aqui, ó, controle de fator de potência. Então ela já tem uma necessidade de eficiência elevada, que está aqui o circuito, então ela já reduz os gastos, os consumos desnecessários com a aplicação de um dual forward. Então isso aqui é uma fonte aí, fabricantes EVGA, Corsair, Seasonic, então elas utilizam já dessas topologias. Nós temos lá os dois capacitores na entrada, ou às vezes um único capacitor que é do controle de fator de potência, né? Geralmente tem duas etapas e elas já utilizam duas chaves, então não dá para confundir com uma topologia half-bridge, que mais para frente nós vamos analisar e vocês vão entender por que isso aqui dá para confundir com half-bridge. Mas daí tem que analisar a topologia do circuito, né? Aqui nós temos as duas chaves, uma em cada ponta do enrolamento, né? Elas estão em série com o enrolamento. Então, na aula de hoje era para ser mais breve, vocês podem olhar aí os exemplos, né? Aula mais curta, mas para a gente ir entendendo as topologias e vamos seguindo o curso aí e pedindo para vocês colocarem as dúvidas, né? Abaixo aí, para a gente ir direcionando o curso para auxiliar vocês. Vocês podem olhar aqui que é uma fonte de computador também com
uma referência do sinal de saída, que está exatamente aqui analisando o circuito. FBPWM é um feedback. Então aqui, segunda aula ali que a gente explicou que são circuitos mais complexos, né? Aqui a gente tem uma amostra da tensão de saída para dar o ok, para dar uma tensão de referência, para controlar o circuito de chaveamento. Então a eletrônica ela é prática, não tem muito mistério, desde que a gente consiga identificar o circuito. Então é isso aí, pessoal, deixem seu like aí, se inscrevam no canal para a gente ir continuando aí o aprendizado. Aí, o que importa aqui é a gente compartilhar o conhecimento e o pessoal aprender também, certo? Um abraço!